Olha eu falando, microfone desligado. Bom dia, galera do CD. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Bom dia, Juan, Jennifer, Pedro, Maria Clara, Letícia, Guilherme. Sextou, minha gente. Né? Tá terminando a semana, né? Todo mundo, graças a Deus, com saúde. E sexta-feira de carnaval sem carnaval, né? A gente faz de carnaval no quarto da gente, né? Com as pessoas mais próximas da gente, né? E quem for sair com cuidado. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Guilherme, Letícia. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Então, vamos lá, gente. Sim, gente, sobre a atividade, a gente recebe até segunda-feira, ok? Que não vai É dar para tempo. mandar pelo Classroom, Isso, pelo Classroom, né? Pode mandar pelo o WhatsApp, caso vocês não consigam mandar pelo Google Classroom, mas não é? eu prefiro pelo Google Classroom, né? Google Sala de Aula, porque aí vocês não gastam a memória do celular de vocês, né? Não precisa baixar, só enviar. Mas caso vocês não consigam, porque tem aluno que prefere mandar pelo WhatsApp, porque diz que no Google Classroom consome muita internet. Mas como vocês vão ter ler atividade lá, pegar atividade lá, se vocês tiverem como mandar, é até mais prático e mais rápido e não consome a memória do celular de vocês, certo? Porque o meu celular também não está cabendo muita coisa mais não. Então vamos lá, gente. Nas últimas aulas a gente falou e encerramos, né, sobre a taxonomia sistemática, relembrando, né, conteúdo muito importante do ano passado. Nós estamos nesse momento de revisão, né, esses 2 primeiros meses. E o bom é que também serve para o nosso Enem, que são conteúdos que nós, professores de biologia, selecionamos para voltado para o Enem, para relembrar e para a gente fechar esse cronograma de 2020, que fecha agora em março. E aí a gente retoma nosso conteúdo do terceiro ano a partir de abril, né? O nosso conteúdo também é muito bom, mas aqui e lá eu antecipo algumas coisas para vocês dentro desse nosso contexto. E aí hoje nós vamos estudar sistemática, né? Voltado lá para os conceitos em sistemática. Lembrando que a sistemática e a taxonomia elas andam juntas, porque a taxonomia classifica, agrupa e nomeia os seres vivos, né, de acordo com suas regras e padrões, e a sistemática também vai classificar. Só que a diferença da sistemática para a taxonomia, né, ambas, evidentemente, né, são áreas da biologia, a sistemática ela vai classificar os seres vivos, vai agrupar os seres vivos, mas levando em consideração os seus aspectos evolutivos. Né? Então, vamos ver aqui para ilustrar o que a gente está falando. Né? Aqui nós temos na sistemática, né, o conceito, em só um instante, volto já já pegar o carregador do notebook. Né?
Então, gente, voltei. Então, vamos lá. Como falado para vocês, né? Hoje nós vamos, ainda dentro da questão da classificação dos seres vivos, nós temos aí a sistemática, né? Qual o papel da sistemática dentro da biologia e a importância dela para os seres vivos? A sistemática, assim como a taxonomia, ela vai estar ligada à questão da classificação, né? E como a gente já viu em aulas anteriores, né? Classificação é o agrupamento desses seres vivos de acordo com suas semelhanças. A questão é que aqui na sistemática, ela vai classificar os seres vivos, agrupar os seres vivos, né? Levando em considerações as relações evolutivas entre os seres vivos. Essas relações evolutivas têm a ver o quê? Com as teorias, as evidências que a gente tem sobre a questão do surgimento de novas espécies, do grau de parentesco entre as espécies, né? E as hipóteses que a gente pode ter sobre a justificativa pela formação de novas espécies e pela existência de algumas espécies. O que quer dizer isso, professor? A sistemática ela vai estudar todas as relações evolutivas, né, ligadas aos seres vivos, né? Por que o registro fóssil não é completo? Os cientistas dependem de outros tipos de evidência para formar melhores hipóteses das relações evolutivas. A sistemática vem justamente respondendo essa pergunta, né? Ela vai estudar as relações evolutivas entre os seres vivos. É aqui que a gente vai, de certa forma, estudar e compreender a diferença, por exemplo, entre especiação, né, ou de então, por exemplo, existe especiação, que é a formação de novas espécies, e também existe a formação de novas espécies por aspectos evolutivos. São, de certa forma, objeto de estudo da sistemática, porém são situações diferenciadas, de situações diversas. A sistemática ela pode ser chamada também de filogenética ou filogenia. O que quer dizer filo? Quer dizer o quê? Separação, divisão. Genia quer dizer o quê? Genes, hereditariedade, formação, relação, parentesco, né? Então, que a sistemática ela vai estudar justamente esses padrões de relação entre as espécies, né? Então, a sistemática só que recapitulando, a sistemática ela vai estudar as relações evolutivas. Como entender e compreender essas relações evolutivas? Através das teorias, através das próprias evidências que remetem, né, e que colaboram a questão que remete justamente às questões das teorias e evidências evolutivas. Sobre a questão das espécies, só uma citação aqui, ó, de Charles Darwin, pensou que todas as espécies eram descendentes de um ancestral comum único, né? Charles Darwin, em um dos seus estudos, ele imaginou, e a gente vai estudar isso mais de forma mais intensa, mais intrínseca, quando a gente estiver falando sobre a evolução, né, teoria das evoluções, né? Ele representou essa história da vida uma árvore com ramos, né? Ele quis dizer que todos os seres vivos partem de um ancestral comum único, né? Quando ele diz isso, ele está falando em relação lá na origem da vida. Então, todos nós, todos os seres vivos, partiu de uma forma de vida inicial, né? Ele diz isso baseado em quê? Nos aspectos evolutivos. Charles Darwin, na época, só não soube explicar a questão do como essas características eram passadas aos seus descendentes, porque ainda não tinha esses recursos, esses estudos. Hoje a gente já tem, é o que a gente estuda isso em genética, é o que a gente vai estudar esse ano. Mas, por enquanto, Charles Darwin, na sua teoria sobre que cada espécie passa por um processo evolutivo e que todos nós somos frutos de um ancestral comum, todos nós, eu falo, todos os seres vivos, eles, de certa forma, colaboram com as teorias evolutivas, né? Aqui, atualmente, uma fo... já falo para vocês sobre, por exemplo,
Aqui uma forma como Darwin trabalhou naquela época, é o que a gente chamava de árvores filogenética, né? Que é conhecida como árvore genealógica. E hoje, gente, nós temos um gráfico, né? Vocês lembram do ano passado, vocês até construíram alguns de suas atividades, uma forma da gente estudar esse grau de parentesco entre as espécies, a gente utiliza o que a gente chama de cladograma. O cladograma é uma representação gráfica, né, onde a gente estuda nessa representação gráfica o grau de parentesco entre as espécies, levando em consideração as relações evolutivas, certo? E a parte da biologia que estuda essa relação, né, e essa classificação dos seres vivos, baseada em teorias evolucionistas ou relações evolutivas, é a sistemática, certo? Também sistemática ela pode ser chamada de filogenia ou filogenética, né? Filogenética, né? Então, nós temos aqui a árvore genealógica, né, ou filogenética, desenhada por Charles Darwin, né? Ele deu exemplo de uma árvore, né, onde todos nós parte de um ancestral comum, né? Ou seja, consequentemente aqui são os primeiros seres vivos, né, as primeiras células, os primeiros compostos. Aí nós temos aqui uma árvore universal, onde aqui predomina, né, a classificação geral dos seres vivos. Aqui está em inglês, mas quer dizer o quê? A origem da vida, onde originou aqui no item 1, nesse momento 1 aqui, nós temos aqui a origem das primeiras estruturas, né? Bem na origem da vida, bem a questão da própria origem da vida, né? E aí a gente observa aqui esses ramos, né? Aqui nós temos aqui a linha evolutiva, uma separação, aqui ó, separação física, aqui entra a questão dos tipos de especiação, vou já explicar para vocês. Então, esses eventos, nós temos aqui a linha evolutiva e suas ramificações. Então, isso que eu tenho aqui representado para você é um exemplo de um cladograma, onde nesse cladograma nós vamos ter a linha raiz e os ramos e as formações nos terminais das novas espécies. Aqui no caso nós temos aqui um cladograma especificando aqui os grupos de domínio, né? O domínio bacteria, eucária e arco, né? Aqui nós temos um cladograma. Mas antes da gente relembrar e estudar o cladograma, é importante a gente saber como chegamos até aqui, como chegamos nessa representação, né? Então, essa representação aqui, ela é provocada justamente pelos processos de especiação. O que é isso, professor? Nós estamos aqui relembrando os processos de formação de novas espécies. O processo de formação de novas espécies chama-se de especiação, certo? Então vamos lá relembrar o que é especiação. Né? Olha aí, gente, bonitinho os patinhos, né? Estão vendo aí, gente? Vocês estão aí, né? Tá dando para ver bem, gente? Lembrando, gente, que esse slide aqui já está lá no Google Classroom. Alguns alunos me questionaram sobre alguns slides que não estão abrindo, é porque eles estavam bloqueados para exibição. Então, alguns eu já desbloqueei. Eu acho que do terceiro AB eu vou dar uma olhada, porque eles estão lá como imagem, mas são slides, viu? Mas assim que a gente terminar essa aula, né, eu vou dar uma olhada e à tarde eu vou enviar mais materiais lá para o nosso Google Classroom, né? A atividade que está lá, vocês podem entregar até segunda-feira, que a gente está corrigindo e já fazendo o relatório das atividades da frequência. Sobre a frequência, gente, faltando 10 minutinhos para acabar a aula, a moderadora vai colocar para vocês o link de frequência, o moderador, que seja o Vitor, né, que esteja aí, não sei. Mas 10 minutinhos antes do término da aula, o link vai estar disponibilizado para vocês. Eu quero só relembrar sobre a questão da frequência. É interessante vocês fazerem a frequência, porque a direção da escola e a SEDUC estão, de certa forma, fazendo esse relatório.
dos alunos que estão tendo acesso à internet. Não é simplesmente para botar falta, é para saber a quantidade de alunos do estado que está tendo acesso às aulas, né? E aí, de qualquer forma, a gente também vai utilizar isso como nota qualitativa, né? Para não ficar preso somente à nota da prova. Então, vamos lá, gente. Para falar de cladograma, o cladograma ele é formado por aquela linha raiz que a gente mostrei para vocês e pelos ramos. O que é que vai caracterizar e determinar lá a formação do cladograma, né? A estrutura do cladograma, a formação de novas espécies. E a formação de novas espécies, a gente chama desse processo de especiação. O que é especiação? A formação de espécies novas a partir de uma população original, de uma população ancestral. Lembrando que essa população ancestral ela tem que existir ainda para ser considerada especiação, certo? E não só uma evolução. Agora, quando essa população ancestral não existe mais, aí a gente diz que esse processo de formação de novas espécies sofreu evolução. Porque do que é a diferença de evolução para especiação? A especiação é a formação de novas espécies, né? Formação de nova espécie, mas de uma espécie que ainda existe, né? Uma espécie atual. Já o processo, quando a gente diz espécie evoluída, essa espécie que já foi evoluída, ela, ela é uma espécie atual, mas que de certa forma já foi substituída por uma anterior. E essa espécie ancestral não existe mais. Então a gente diz que essa espécie passou por um processo de evolução. É aqui que a gente vai entender, é na sistemática que a gente aprende que uma espécie evoluída, ela, de certa forma, ela sobrepõe uma outra espécie. Ou seja, alguma espécie, algum momento, uma deixou de existir. Ou seja, ocorreu uma substituição da espécie. É por isso que não é correto afirmar, a gente retoma aqui aquela discussão, não é correto afirmar que nós somos, né, evoluídos dos primatas, nós somos evoluídos principalmente dos chimpanzés. Não. O que a gente tem? Nós temos um grau de parentesco evolutivo bem próximo, porque a gente tem o mesmo ancestral comum, né? Então nós temos o mesmo ancestral comum. Isso possibilitou algumas características bem importantes, bem similares, certo? Bem próximo, tem um grau de parentesco muito próximo, porque nós temos um forte e bem um ancestral comum. Mas daí dizer que nós somos evoluídos dele, eles tinham, nesse contexto, deixado de existir. E não os concordo, certo? Mas também nós não somos fruto de uma especiação dos primatas, porque especiação é quando ocorre um indivíduo do mesmo grupo, da mesma população, né, da mesma espécie. Então vamos lá. Para isso, nós vamos relembrar aqui o conceito de espécie. Lembra o conceito de espécie que estudamos? E o conceito de espécie é o conjunto de indivíduos, ou seja, conjunto de seres vivos, que em condições naturais são cruzados, né? Cruzam-se entre si e geram descendentes férteis. Então, só é considerado um indivíduo da mesma espécie quando ele, em um espaço, em condições naturais, cruzam-se e geram descendente fértil, né? Então, todo ser vivo que tem a capacidade de se reproduzir, qual é o objetivo? Perpetuar a espécie. Agora, pode ocorrer de algum animal cruzar com um indivíduo de espécies diferentes, né? E gerar descendente. Só que esses descendentes não são férteis. Por quê? Porque são filhos de espécies diferentes. Então, só mais ocorreu a formação do indivíduo, que é o exemplo clássico do jumento com a égua. São quadrúpedes, possuem algumas características semelhantes, mas não são da mesma espécie, mas de certa forma eles conseguem cruzar, geram descendentes, só que desses descendentes, por problemas nessa questão de ser espécie distinta, eles, eles produzem indivíduos não férteis, por não ser da mesma espécie. Esses animais originados, né, a partir de espécies diferentes, eles são chamados de híbridos. São exemplo clássico a mula, né?
Então, a mula e o burro. A mula é sexo feminino e o burro masculino. Então, eles nascem, mas são inférteis. Então, eles podem até cruzar, mas não vão gerar descendente, porque são inférteis, né? Professor, existe outros exemplos de seres vivos híbridos? Sim, né? Principalmente as plantas. Existem algumas plantas, gente, que por um motivo ou outro passam por processos de espécies diferentes, entram em contato, se cruzam-se e produzem alguns frutos ou alguns indivíduos, algumas plantas híbridas, porém inférteis, né? De posse desse conhecimento, o homem também já faz isso em laboratório, né? É, plantas híbridas para facilitar a questão, facilidade econômica, né? E nutritiva. Então, por exemplo, quantos de vocês, né, já comeram ou comem ou gostam, ou já viram, né? Uva sem semente, tangerina sem semente, né? Eu, por exemplo, eu amo melancia, né? E eu como melancia, mas não tenho paciência de estar separando a semente. O chato é estar separando aquela semente. Eu separo até as primeiras, mas depois a gente já está engolindo tudo, né? Mas por quê? Porque a gente não tem paciência de estar separando as sementes. O que é que ocorre, gente? Existem projetos trabalhando nessa linha, né, de produzir melancia sem caroço. É justamente o surgimento do quê? De uma nova espécie. Esses animais, ou esses vegetais, de certa forma, que são, de certa forma, cruza-se gameta no processo de reprodução, mesmo sendo espécies diferentes, vão gerar descendentes inférteis, né? Tem fertilidade. É o que ocorre, é o que o homem faz. Ele cruza espécies, por exemplo, espécie de tangerina diferente, né? E aí cruza assim em laboratório, né? Nasce essas tangerinas inférteis, ou seja, sem a semente, porque vamos relembrar aqui, nas angiospermas, nós temos a flor, o fruto e a semente. As sementes são justamente as informações necessárias, né, que precisam para realizar a reprodução, né? Então, isso quer dizer que quando a gente está nos alimentando da semente, de uma uva sem semente, da tangerina sem semente, nós estamos nos alimentando de frutos estéreis, frutos sem a estrutura de reprodução importante que está dentro da semente. É a questão do DNA, né, do material genético para a reprodução. Certo? Então, só para relembrar, espécie é o conjunto de seres vivos que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Existem poucos casos de animais híbridos, que é o caso da mula, e dos vegetais ocorre com mais frequência, quando há esse cruzamento de flor, de plantas de espécies diferentes, surge uma nova planta. Isso são processos de especiação. Então, vamos lá. O processo de especiação propriamente dito, gente, é a formação das espécies, né? É a formação de novas espécies a partir de uma população ancestral, né? Então, lembrar aqui para vocês, né, pegar um exemplo do nosso livro, né? Então, nós temos aqui esse exemplo que vocês vão lembrar do ano passado, né? Sobre especiação, né? Sobre especiação, nós temos dois eventos, né, básicos que vão configurar o processo de especiação. Nós temos a cladogênese e a anagênese. Cladogênese quer dizer quebra, ruptura, né, da origem. E anagênese também quer dizer novas origens, né? Então, por exemplo, gente, dentro dessa noção, a sistemática filogenética, né, define especiação cladogênica, está aqui ilustrada nessa figura. Eu vou mostrar aqui a ilustração, depois eu mostro o conceito, né? Então, nós temos aqui uma população de espécie A, né? Ela vai sofrer uma separação, certo? Uma separação, e nessa separação geográfica, ela surgiu nova espécie de caramujo. Aqui estamos observando um exemplo, né, que a autora que trouxe, a Sônia Lopes, ela trouxe aqui essa população de caramujo. Essa população de caramujo, né, por um motivo, se separou.
Então, o fogo ocorreu, o marido foi para uma casa, né? E aí se houve essa separação aqui, nessa população aqui de Caramujo, por exemplo, houve essa separação, essa ruptura aqui, ó, cada um para lugar diferente, a gente vai chamar aqui essa separação ou barreira geográfica, né? Como é que ocorre, professor, essa separação por barreira geográfica? Às vezes uma enchente pode separar uma população de outro, né, de uma região para outra, um terremoto, né? As placas tectônicas é um exemplo também bastante recorrente nos livros, né? Dizes que os continentes eram bem juntos um ao outro, era só um único, né, relevo, única superfície. Que era, nesse tempo, nesses estudos, a Terra foi chamada de Pangeia, né? Então, após a Pangeia, essas placas foram se afastando. Professor, e por que existe essas teorias? Por que a gente precisa acreditar? Porque se você observar no mapa, né, o mapa mundi, as partes que se juntam, por exemplo, a parte do Brasil, né, ela forma principalmente ali a parte esquerda do Brasil, ela é complementar a parte esquerda do mapa da África, por exemplo, do continente africano. Ou seja, o lado direito do Brasil, né, aquela parte terminal, ela é complementar à parte esquerda da África. E todos os moldes que a gente tem do continente hoje se encaixam entre si, configurando-se a Pangeia. Então, essa teoria é uma teoria bastante aceita, né? E até hoje ela persiste. O que eu quero dizer isso? Com essa separação dos continentes, ocorreu também a separação física e geográfica de alguma espécie. E esse processo de separação pode oportunizar um processo de especiação, no processo de formação de uma nova espécie. Quando isso ocorre, motivado por uma barreira geográfica ou barreira física, o exemplo de barreira física, quando algum grupo, uma espécie, ela é separada por transporte, alguém levando, né, por alguma qualquer via, né? Então, a barreira física, quando ocorre a separação de uma população, ou seja, população de indivíduos, e que esses indivíduos nesse ambiente manifestam algumas características diferentes da espécie anterior, ou seja, sofre processo de especiação, a gente diz que isso é um evento, né, de especiação do tipo cladogênese, quando ocorre por um motivo de separação, né? Outro exemplo importante, gente, é quando, né, ocorre a formação de espécie, a formação de espécie dentro, né, daquele mesmo ambiente, né, uma forma, por exemplo, mais longa, essa aqui, né, que é a anagênese, dentro daquele mesmo ambiente e ocorre a formação de nova espécie. Quando não há essa separação física ou não há essa separação geográfica, a gente vai chamar de anagênese. Professor, como podemos configurar, como podemos, de certa forma, acontecer isso? Por mutação genética, né, por questão de adaptação, por alguma alteração, alguma exposição, né, dentro dessa população, né, mas que essa variação possa ocorrer dentro dessa população sem a separação física ou geográfica. Quando isso ocorre, a gente chama-se de anagênese, né? Anagênese ao longo do tempo, né? Então, nós temos basicamente dois tipos de especiação, né? Dois tipos de processo de formação de novas espécies de uma população. Nós temos aqui a cladogênese e a anagênese. Cladogênese é um exemplo macro de evolução. Isso aqui ocorre de forma mais rápida no ambiente. Separou, e aí eles vão se adaptando tudo. Isso rápido em relação à anagênese. A anagênese, desculpa, a anagênese, ela ocorre de forma mais lenta, porque ela precisa de um certo tempo, né, ao longo do tempo para acontecer, né? Então, na anagênese é chamada também de microevolução, porque é algo que ocorre de maneira mais lenta, pouco perceptível, mas acontece. E a cladogênese, ela é mais clara, né? Ela, de certa forma, ocorre de uma maneira mais perceptível, né?
E aqui, gente, para, de certa forma, configurar, né? E para a gente entender esse processo de especiação, existe uma representação gráfica desse momento. Então, o nome desse conceito gráfico em, em especiação, a gente chama de cladograma. Então, o que é o cladograma? É a representação gráfica do processo de especiação. E o que é especiação? É o processo de formação de novas espécies, né? Mas levando em consideração alguns aspectos, né? E aqui nós temos aqui o cladograma, nós temos uma linha principal, a gente chama de raiz, e nós temos aqui os resultados taxonômicos, e aqui nós temos a linha, essa linha aqui a gente chama de ramos, né? Então nós temos aqui a linha raiz, que diz respeito a parte evolutiva, né? E nós temos aqui a linha ramos, né? Que diz respeito ao ramo. Esses ramos quer dizer que vocês estão observando, não existe nenhuma separação, então aqui a gente diz que esse processo que formou a espécie A, B, C, D, E, diferente aqui do ancestral comum, sofreram tensões, como é que se diz, especiação do tipo anagênese. Já esse instante aqui, onde a gente tem aqui o nó do cladograma, onde houve a separação, a quebra, a gente vai chamar isso aqui de anagênese. Ou seja, é o cladogênese. Cladogênese é uma separação físico-geográfica, né, dessa população, favorecendo o surgimento de novas espécies. E anagênese, né, corresponde à formação de nova espécie numa linha progressiva. Ok? Mas aqui só relembrando, mostrar para vocês aqui o exemplo. Então, aqui, ó, o exemplo. Especiação é um exemplo de uma formação de espécie a partir de uma população ancestral. Né? Então, vocês viram aí que especiação pode ocorrer de duas formas. Vamos ver o que é que diz aqui o autor. Então, qual a diferença entre a anagênese e a cladogênese? A anagênese consiste na transformação progressiva, e não há uma separação da espécie, com mudanças graduais, e leva à adaptação evolutiva. Então, leva um certo tempo. Esse levar certo tempo é a evolução conduzida pela anagênese, e muitas vezes chamada de microevolução. Né? Então, a anagênese é chamada também de uma microevolução, porque ela ocorre num certo espaço de tempo, né? De forma mais lenta. Já a cladogênese, que a gente falou, é algo relacionado a algo mais macro, né? Mais perceptível. A cladogênese é o processo pelo qual as duas populações isoladas, no decorrer do tempo, elas sofrem uma espécie de separação. Essa separação ela é motivada pelos terremotos, pelos maremotos, algo que, de certa forma, mexa com essa estrutura geográfica, né, e física. Então, né, quando ele fala, é o processo pelo qual duas populações se reúnem, né, ou se isolam, e sofrem esse processo de formação de uma nova espécie. Isso, para a evolução, é uma macroevolução. Então, gente, o que eu queria que ficasse aqui dessa aula, né? E a sistemática, ela vai estudar os seres vivos de acordo com seus aspectos relacionados à evolução, né? Que também faz parte da área de atuação da biologia, a sistemática, né? Só que ela leva em consideração os aspectos evolutivos, né? As relações evolutivas, né? Então, atividade, quem já entregou, né? Já estou recebendo. Quem não entregou, pode entregar hoje e no máximo até segunda-feira. Ok, gente? Deu para entender? Deu para relembrar esse processo de especiação? Então, qualquer
depois eu vou te dar uma relida lá no, no livro. A gente retoma, né? Tem mais exemplos para mostrar para vocês. Espero que estejam bem. Uma ótima sexta. Larissa, tudo bem, Larissa? Não estou te vendo, Larissa. Ah, bom, já foi. Tá bom, Lucinha. Tudo bem, professor? Tudo bom? Tudo certo. Então, ó, bom final de semana, ótima sexta-feira. Cuidem-se, né? Se sair, usem máscara, né? E álcool, né? Para quem pode, álcool dentro e fora, né? Um abraço, gente. Bom final de semana. Falou, isso é biologia. Fui!